as perguntinhas das migs. As pessoas fizeram perguntas mesmo? Fizeram. Uns mandaram umas dúvidas ou só informações. Arigato, mother. Muito bem, gente, estamos aqui com mais um Na Cama com o Júnior Mesomo. E o nosso convidado de hoje é o Rogério Melo, que ele vai falar um pouquinho do currículo extenso dele, que é desse tamanho o currículo dele. Então, amigo, o que você faz? Bom, sou psicólogo, né, desde 2000 e me formei em 2016. Aí fiz mestrado em 2016. Errei tudo. Não tem problema. Me formei em 2012. Aí sou psicólogo, né, me formei em 2012. Comecei o mestrado em 2013, terminei o mestrado em 2016. Fui 2 anos professor da Unipar em Moarama e agora, desde 2017, estou fazendo doutorado. Teu mestrado é em quê? Meu mestrado é em Psicologia e Sociedade, onde eu trabalhei com curtas-metragens nacionais do Festival Mix Brasil de São Paulo, relacionadas a curtas-metragens protagonizadas por homens gays. E o doutorado? Qual e o doutorado agora também em Psicologia e Sociedade, na Unesp em São Paulo também, onde eu trabalho e pesquiso pessoas que se nomeiam ou vivem alguma experiência queer para discutir isso dentro da psicologia, que tem trazido algumas disciplinas ou algumas discussões dos estudos e perspectivas queer no Brasil. Nossa senhora. Menina. Gente, eu sou designer de moda, tá? Pós-graduado só. Em marketing. Então, já que você comentou o termo queer, a gente, como o assunto é sexo, então não é só sexo, o ato sexo, né? Vamos falar de sexo no âmbito geral. Eu separei aqui um material falando sobre gêneros. Vários materiais. Vários materiais, né? Sobre gêneros. Então, assim, no Facebook dos Estados Unidos existem 56 definições que podem ser identificadas como gênero, que as pessoas podem escolher e se nomear e ter também o tratamento de acordo. Por exemplo, senhora, senhor, ou dependendo com a classificação de gênero, né? No Brasil existem 17, que nós estávamos falando sobre esse assunto antes. 17. Então, o Rô vai falar um pouquinho sobre isso também. E aqui só a título de curiosidade, existem no Tinder 37 definições. Então são definições bem amplas, né? E algumas até um tanto quanto repetitiva para quem não tem o conhecimento. Então, assim, para quem tá de fora e tá entrando na área, é bem complexo entender. Para quem tá na área, é bem complexo entender. Para quem tá na área também, né? Muito bem. Então, o que é gênero, amigo? Bom, os estudos feministas e depois, junto com os estudos culturais, vamos começar na década de 80, no Brasil principalmente, e depois chegando à década de 90, com os estudos queer, eles começam a discutir a questão do gênero a partir do feminismo, né? Principalmente a questão do trabalho, a separação do trabalho relacionada à questão do sexo e do gênero. E as feministas começam a discutir isso e pensar e problematizar até hoje, né, dentro dos estudos, de que o gênero não é algo natural, que nós sempre associamos o gênero ao sexo. E quando eu falo sexo, não é prática sexual, é o sexo biológico. Então quer dizer, se eu seu pai, você é pai de uma criança, e aí no ultrassom, a gente sempre fica naquela expectativa de saber se é menino ou menina. Então se aquele ser humano nasce com um pênis, então ele vai ter um sexo macho, né, separado de fêmea, vai ser macho, aí necessariamente a gente já fala que ele já tem um gênero masculino, por ele ser homem. E aí a gente começa antes dessa criança ter qualquer noção da vida, já tem toda uma programação da vida dela. Então ela é um homem do sexo masculino, pode usar roupa, né? A gente já prepara um quarto todo azul, determinados brinquedos pode, determinados brinquedos não pode, determinados comportamentos, determinadas posturas, etc. Já está traçada a vida do sujeito. Né? Então o gênero não é algo dado, você não nasce com o gênero. Né? Uma das grandes estudiosas dos estudos queer, a Judith Butler, inclusive, que ela teve no Brasil já há um tempo atrás, ela vai nos dizer que o gênero ele é performático, ou seja, o nosso corpo ele é marcado por discurso. O discurso vem antes de nós, né? Então, quer dizer, se tem uma criança no ventre da mãe, o discurso, a partir do sexo dela, já vai, entre aspas, por esse discurso social, moral, ou que nós chamamos de heteronormativo na sociedade, já vai determinar o gênero dela e toda a vida dela. Agora, se essa criança, por exemplo, ao longo da vida, ela não se conforma ou ela não se identifica com aquele gênero, nós já vamos criar N patologizações ou N
preconceitos ou N estigmas relacionados, porque ela não é, entre aspas, considerada enquanto normal. Então o gênero seria uma norma social para regulação dos corpos. Por isso que tem tantos, quer dizer, se eu não me adequo ou não me identifico com isso, então vai acabando criando nomes ou nomenclaturas onde as pessoas se identificam. Se nos perguntar, por que nos Estados Unidos tem 56 e no Brasil tem 17? Entende? Então tem toda a questão cultural, questão social, questão política, porque eu vejo o gênero, ou o sexo, ou qualquer questão ou a prática sexual como um contexto político. Então as pessoas elas vão se... Ou muitas vezes, aí é um pensamento meu, ou muitas vezes eu vivencio uma experiência, vamos pegar nesse caso, uma experiência de uma prática sexual que não está necessariamente ligada ao meu gênero ou aquilo que a sociedade espera de mim. E aí, para eu não ser rotulado enquanto gay ou homossexual ou alguém de alguma forma, eu crio uma outra saída. Então eu faço sexo com homem, mas desde que eu esteja a partir do uso de uma droga, por exemplo. Por exemplo, igual o queer, a palavra queer, ela surge nos Estados Unidos, né, principalmente nos anos 80, com o advento da AIDS lá, com a questão que estava sendo discutida pelo movimento LGBT dos Estados Unidos. Mas muitos gays, naquela época, não se identificavam ou não queriam ser identificados com a palavra gay. Né, por todo o estigma que tinha, por toda a questão de, na época, ser a AIDS, ser o câncer, né? Câncer gay. Então eles não queriam ser rotulados desse lugar. Mas já tinham pessoas que tinham umas experiências de práticas sexuais ou de não se identificar muitas vezes com a identidade de gênero que era atribuída a eles, que já viviam outras formas de expressar a sua vida, tanto na prática de desejo, tanto na prática sexual ou no comportamento. E aí a palavra queer não tem tradução para o português, mas se a gente fosse pensar em traduzir, ela seria um pejorativo, um xingamento, igual a gente chega, alguém quer xingar uma pessoa, humilhar a pessoa, a gente xinga um cara de bichinha. Então seria mais ou menos isso, era um termo pejorativo. Então esses gays, eles para pensar uma outra lógica de se posicionar, eles se apropriam desse xingamento e começam a se nomear ou se auto-identificar com essa palavra, falando que são pessoas que vivem um queer, que vivem essa experiência. Então, quando eu crio algo que tenta romper com isso, aí cria aquela dúvida, entende? Então, queer seriam pessoas que não são necessariamente gays. Não são necessariamente gays, são pessoas que transgridem essa lógica normativa, tanto da identidade de gênero, como da prática sexual, como do desejo, como a lógica social dessa questão moral. Entendi. Agora, como elas vivem, isso que eu vou tentar descobrir. Inclusive, a do doutorado dele, a tese é essa, né? Você vai estudar tudo isso. Então, pra gente ver que a gênero é bem complexo, tem muita essas nomenclaturas gigantescas, deu branco agora. Esse monte de nomenclaturas, então assim, pra quem vive faz sentido, né? Então ela vai acabar se identificando, acho que ali com daqueles termos e vai se definir dentro daquilo ali, talvez, quem sabe, criar mais um e assim, por sequente. Porque na verdade, se a gente for pensar na questão garantia de direitos, de política, querendo ou não querendo, a gente ainda precisa de uma política identitária. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a população LGBT, TTI, etc., elas precisam reivindicar, por exemplo, um direito à saúde. Eu tenho que levar essa especificidade para a criação dessa política. Porque trabalhar com um adolescente LGBT seria diferente de trabalhar com uma população adolescente de héteros, por exemplo. Porque é diferente, os locais, a cultura, tem toda uma inferência de todo um contexto político, cultural, econômico relacionado a isso. Então eu preciso de ter uma denominação. Então eu tenho... Mas então, nossa, amigo do céu. Eu falei que é complexo. É complexo, né? Nossa, é muita informação. Então por isso que quem é de fora, às vezes a gente fica criticando as pessoas que estão de fora por fazerem perguntas que às vezes a gente acha um tanto quanto escrotas, né? Dentro do grupo gay, dependendo da pergunta, porque é um escroto. Não é, gente, é muita informação. Até pra gente que é do meio, é complicado você entender todos os tipos, né? Eu acho complicado demais. Vamos falar de fetiche. Tanana. Tem fetiches, amigo? Relacionado ao quê? Algum fetiche relacionado, tipo... O que é fetiche pra você? Fetiche? Porque, na verdade, quando eu penso em fetiche, eu penso em práticas sexuais, né? Ótimo. A gente fala sexo. É engraçado, quando ele me convidou pra falar, vamos falar sobre sexo, eu fiquei falando, por que a gente fala... tá relacionado à questão
da prática sexual a palavra sexo. Exato. Porque se a gente fosse pensar, o sexo é o sexo biológico. Né? Se você Como tem deveria um ser determinado, pênis então? ou uma vagina, vai determinar se você é macho ou fêmea. Mas aí quando a gente se refere socialmente a uma prática sexual, a gente fala sexo. Eu não sabia, não tinha parado pra pensar nisso. Né? Porque assim, vamos falar de práticas sexuais. Filosofando na cama com a gente não fala de vamos falar de práticas sexuais. A gente fala, vamos falar de sexo. Como se o sexo... Aí que é interessante, porque também como se o sexo tivesse estritamente ligado aos dois órgãos genitais apenas, a vagina e o pênis. Como se pudesse, a gente não aí pudesse que vem variar. o fetiche. A definição de fetiche é transcender o interesse não apenas pelo órgão sexual, mas pela prática e por uma parte do corpo ou por uma forma de sexo. Eu acho assim, depende. Por exemplo, para algumas pessoas pode ser fetiche ter sexo anal, por exemplo. Uhum. Mas para outras pessoas não é mais fetiche, porque é uma prática sexual normal, entre aspas, não gosto dessa palavra, normal. Já, corriqueira. Uhum. Então acho que para mim quando eu penso em fetiche, eu penso naquelas coisas mais estranhas, assim. Não Exemplo. por exemplo, vamos pensar das pessoas que se amarram, né, que vestem couro e essa questão assim. Eu não sei se eu teria um fetiche. Tem uma coisa que você fala, nossa, isso me deixa animadão. Todas as coisas relacionadas a sexo me deixam animadão. Adoro. Eu separei alguns aqui. Os mais comuns, piercings. Usar piercings em determinados Ou lugares? a pessoa ter piercings. Ah, tem um piercing no mamilo. Não, acho que não. Pelo menos não me desperta. Na verdade, eu sempre fico com medo, na verdade. Putz, De machucar, né? machucar a pessoa. Eu também tenho esse medo quando eu fico com alguém que tem piercing. No Porque, pênis. na verdade, eu nunca estudei muito sobre fetiche, na verdade, sabe? Mas não, fala de você sem estudo Não, mas agora. eu tô falando. Você não não gosta? sei se... Vamos para mais alguns exemplos. Nossa, que complexo. Não é simples, eu acho que a gente ficou pensando antes. Eita. Cabelo, tricofilia. Tem fetiche no toque do cabelo. Outro termo, sapatos, atocalcifilia. Por exemplo, transar de calçado. Ou sentir o pé com eu já calçado. fiquei com caras que eles queriam cheirar o tênis. Cheirar o tênis. Eles tinham esse fetiche. Eu tava estranho, mas tudo bem, né? Cada um com Mas seu aí você participa do fetiche da pessoa. Sim, depende do fetiche da pessoa. Tipo, bater, Tipo, por ou exemplo, as apanhar. pessoas gostam de morder. Eu não gosto que me mordam. Não? Não. O couro, que é o sadomasoquismo, né? Sim. Tá ligado diretamente ao couro preto, enfim. Fantasias, eu acho que é o mais comum, assim, né? Fantasias. Fantasia de enfermeiro, fantasia de policial, fantasia de Nossa, médico. eu nunca tive isso. Eu tenho em roupa social. Tipo, você tá todo de terno, camisa, gravata. Ah, não, gente. Muito trabalho tirar tudo Mas não precisa isso. tirar tudo. Não. Só tira a parte que interessa. Não. O mais comum é o voyeurismo. E diz que 90% de todas as pessoas já praticaram. O voyeurismo é quando você sente prazer. Em ver outras pessoas fazendo sexo. Exatamente. Então os pornôs estão aí, né, gente? É que... Agora vamos para algumas perguntas. Jesus. Jesus. Vamos lá. Tem uns do Instagram que a galera É que a pediu. pessoa me coloca, né? Fala no Instagram das pessoas, elas acham que as pessoas vão saber responder tudo. Ah, não sim, mas... A gente indica material pra ler. Melhor coisa. Vamos ler, gente, vamos ler. Sexo oral é sexo ou não? As pessoas acham que sexo é só sem penetração. Gente, eu tive sexo com pessoas sem penetração e foi maravilhoso. Muito melhor do que penetração. Inclusive, adoro. Suco de abacaxi altera o gosto? Gente, cada pergunta. Acho que a gente ia falar de prática sexual e gênero. Suco de abacaxi. São perguntas de lá. Mandaram no Mas a minha ideia. Vamos experimentar, então. Como assim? Eu não entendi. É que diz assim, amigo, vou te explicar. Eu vejo Ela tá uma por pessoa- fora. Que dizem que quando você toma suco de abacaxi, você vai ter uma relação com seu boy, seu crush, enfim. À noite, você toma um suco de abacaxi durante o dia, muda o gosto do esperma. Não sei, gente. Dizem que funciona, gente. Eu não testei ainda. Tá. Vamos E testar. então, aproveitando a deixa, lembre-se, sexo seguro, gente. Isso aqui é uma outra pergunta. DST é transmitida por sexo oral? Depende. Depende da DST. Depende da DST, Da condição. da condição da pessoa. E também, por exemplo, depende... Por exemplo, muitas vezes a pessoa acha que vai ser adquirido somente por ter contato com... engolir o esperma. Não. Não. Porque, por exemplo, você pode até mesmo fazer sexo oral
E não esperar o cara gozar. E de repente você tem alguma ferida na boca, alguma coisa assim. O líquido seminal. Isso. Tem no Facebook, já dando uma dica, e também pode ser achar no Google, a página da ABIA, que é a Associação Brasileira desses estudos sobre HIV, né, DST. Então é bem legal, porque tem várias dicas, vários testemunhos, várias coisas que dá pra gente pensar sobre isso. Eu vou colocar o link aqui pra gente depois daí, tá? Quantidade ou qualidade? Ter mais vezes por semana ou uma vez por semana bem feito? Se for com a mesma pessoa, eu acho que qualidade. Qualidade. Se não for com a mesma pessoa, quantidade. Vai Adoro. Tenho interesse. Você já tomou algum susto ao estar tendo um orgasmo em um lugar público? Aliás, você transa em lugar público? Depende do que as pessoas consideram como lugar público. Tipo, na rua? Não, na rua. Assim, ao ar livre, gente. Não, eu nunca fiz isso ao ar livre. Já tomou algum susto? Eu já tomei susto, gente. Susto? Já, tipo... vários. Onde? Não posso falar. Tá na... Adoro. Com quem? Olha, nossa, esse aqui é declarador. Transei com a metade do staff de Circo du Soleil. Tipo, ela tá botando inveja nas pessoas. Que bom, porque nem o Circo du Soleil eu conheço. Transar no apartamento vazio de um amigo. O amigo tá mudando e ficou no apartamento. Inclusive, eu conheço essa história. Transaria ou não transaria? Ou você já transou? Você transaria ou já transou? Não, transaria. Transei. Deixa eu tentar ler. Amigos que estavam viajando, deixaram o apartamento na mão da amiga. Transar no ônibus durante... gente, eles deixam o apartamento. Transar no ônibus durante a viagem. A senhora que viaja muito. Já transou? Há muitos anos atrás, quando eu era bem mais recatado que eu sou hoje. Sério? Sério. Recatadíssima? Daí fazia... Eu era recatadíssimo, gente. E olha, aconteceu. Agora que eu não sou recatado... Adoro. Agora que eu não sou mais recatado, não acontece. Mudando pra qualidade, será? Não, é porque não tive outra oportunidade, gente. Isso aí, gente. Então, o Na Cama de hoje foi com o Rogério Melo. Esclarecemos dúvidas sobre identidade de gênero e gênero, sobre fetiches e sexo. Respondendo as dúvidas dele, lembrem de pegar ele no ônibus, gente. Beijo. Tchau, obrigadão, tchau, gente. amigo. Arigato, mother...